Oi, gente. Aqui sou eu, Junelva, Gisele Schmid, diretamente do meu escritório, casa também, consultório, tudo que tem direito. Ok, gente, é o seguinte, o tema de hoje, eu sei que vocês adoram dicas sobre economia, sobre a organização, que também é meu trabalho, sobre moda, que também é meu trabalho, todos esses tipos de temas relacionados, não? E hoje eu vou dar uma dica para vocês também em relação a uma dica que fala do lado emocional. Eu vou contar para vocês em relação a um pouco de impressões que eu tive, de relatos de pessoas que eu conheci, não só aqui na Suíça, mas também como no mundo inteiro. Infelizmente, em relação ao que eu vou falar, infelizmente aqui, o percentual aqui na Suíça de divórcio é a cada 2 casais, um se divorcia. Digo isso porque pelo simples fato de que uma coisa não é só em relação à traição, de ter alguém, no caso, como transição, e procurar um kick para tentar levantar o relacionamento, mas também como a falta de comunicação também. Isso é também uma grande dificuldade, também uma grande razão também. Mas vamos bater no caso, no lado aí da relação a, no caso, essa em relação à traição. Bom, conheci mulheres que foram as número 2, homens também, e de que esperaram por muito tempo, eles esperavam um kick para melhorarem a relação do outro, ou então pelo simples fato do proibido, tudo que é mais proibido é gostoso. E conheci muita gente que ficou esperando e nada. E também o que se submeteu se dividir alguém com o outro por falta de opção. Existe também um outro fato, a questão das preferências sexuais também. No caso do bissexualismo, do poliamor e também, e do homossexualismo, que muitas vezes também as pessoas, elas percebem que não gostaram de um determinado sexo, ou então que precisa dos dois sexos para se complementarem, ou então que realmente precisa de um e outro, ou que vive, no caso, em relação ao poliamor, não? Mas em relação ao poliamor, até hoje não, é um tipo de forma de amor que eu não conhecia, que eu ouvi falar mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos, mais ou menos. Mas eu sigo relatos assim também no YouTube de trios que vivem juntos ou mesmo 2 casais que vivem juntos, não? Estamos falando também dos swingers também, dessa troca de casais. Nessa parte aí, pelo que eu percebi, de todos aqueles que eu ouvi, eles ou simplesmente uma das partes sofrem. Uma parte sofre, sente. Ou por ter que se submeter a isso para ter o seu amor do lado, em relação à submissão, no caso, ou então porque necessita de kicks para empurrar a relação. Então, é exatamente isso que acontece. Infelizmente, aqui um índice de divórcio aqui é muito grande aqui na Suíça, e a cada 2 casais é um que se divorcia. É duro. E espero que isso melhore. Bom, eu, particularmente, se vocês me perguntarem, pessoalmente, eu sou do gênero de se eu tenho alguém, se eu estou com alguém, me concentro em uma relação. Eu não tenho várias pessoas em paralelo, não consigo. Até porque, então, se eu descubro, eu termino. Porque existe uma questão que se chama confiança. Se tem alguém que deposita ou investe numa relação, se deve ser em relação a isso, a se concentrar em uma pessoa. É difícil você se concentrar em várias, senão as relações elas ficam muito
como é que se diz? Desestabilizadas, desequilibradas, no caso. Não, eu, particularmente, não acredito nessa história de que tem um que completa o outro para ter uma mulher ou um homem ideal na cabeça. Para que seja o ideal, mulher ou homem na cabeça. Eu acho que cada um de nós tem um perfil de uma mulher ou de um homem, no caso, eu, para mim, no caso de um homem ideal, que ele não existe. Que não existe. E eu tento o máximo que eu posso, sempre foi assim, tentei o máximo que eu pude aproximar o homem que eu conheci desse homem ideal que eu tenho na minha cabeça. E sem falar nisso também, que a idade chega, vai se modificando também, esse tipo de pessoa ideal que também temos na cabeça, não? Também esse é um ponto que acontece. E sempre fui assim também, em relação assim, sou muito infeliz. És assim, eu não tenho como falar, não, infelizmente, eu acho que isso é um ponto positivo também. Eu sou monogâmica. Nossa, se eu me concentro em uma pessoa. Porque eu acho que se eu tiver um problema com uma pessoa, se eu consigo resolver o problema com essa. É claro que se existem problemas, devem ser resolvidos, mas se chega um momento, para mim sempre foi assim, essa é a minha opinião. Se tomei a decisão, pisei, medi, contei, se não deu certo, é porque o amor acabou, porque não deu mais. E também, pois é, também já conheci Casanovas, já tive namorados Casanovas, que tiveram outros que eu descobri também e terminei no ato. Porque até então existe o perigo das doenças venéreas e existe também, no caso, pior também uma outra coisa também que existe, as feridas que ficam no coração também. Isso é uma coisa muito grave, muito difícil de ser curada. Bom, tá aí uma coisa, esse aí é um fato que eu falo pra vocês. Agora eu faço uma pausa. Bom, continuando. Acabou, no caso,
Aqui a memória estava cheia. Bom, são relatos que eu ouvi e de que eu percebi que muitas vezes as relações que se baseiam através de uma traição, elas são muito instáveis. Até porque, exatamente isso, a questão do tudo que é proibido é mais gostoso. E exatamente acaba se abalando não só das duas partes, entendeu? Como para ela também, que ela fica na expectativa. Já conheci mulheres que esperaram 10 anos, conheci mulheres que esperaram 15, 20 anos. Conheci mulheres também que o grande amor da vida foram exatamente os amantes. E uma vez que eles morreram, elas ficaram com um buraco no coração de onde elas tentam empurrar com a barriga o relacionamento delas com, no caso, com o marido. E exatamente isso que acontece. Uma dica que eu dou para vocês é: se vocês tiverem uma relação onde vocês tentaram, depois que vocês pediram, mediram, pesaram e contaram. Essa é uma expressão brasileira que existe. Vocês tentaram reatar, não deu certo. Vocês chegaram e chegou à conclusão que é exatamente isso, que o amor não tem mais, que o amor acabou. Então acaba. Acaba de uma só vez. Muitas vezes aqui eu vejo relações de onde homens e mulheres, ao invés de chegar, terminaram uma relação, estão com um problema conjugal, vai achar alguém para completar. Acontece que nessa história do completar, até ele pode até decidir ficar com essa que completou a relação, mas é um percentual muito pequeno de que exatamente essa relação vai durar muito tempo. Conheci, tive amigas também que foram a número 2, não deu certo, até porque então ficou muito difícil, se tornou um círculo vicioso, no caso ser o amante ou a amante. Não só mulheres como homens também que eu conheci ficaram sempre na expectativa e na realidade foi uma perda de tempo. E depois dessa, com muita pena, eles conheceram alguém que pudesse continuar nesse tipo de relação monogâmica. E existem também tipos de relações, é muito novo, em relação ao poliamor, que não é muito conhecido, mas eu sei que existe também. Eu sei também que existe, no caso, o coming out também é uma outra forma também que existe. Eu também sei que existe, entendeu? Que a pessoa se descobre o seu lado, a preferência sexual que se tenha. Existem pessoas também que gostam dos dois sexos também. Mas, independente que seja isso, gente, que seja homossexual ou bissexual ou não, termina uma relação para depois começar com a outra. Até então, para não ferir o coração de vocês. E exatamente isso. Quando chega assim, nessas relações de poliamor, o que eu percebi até hoje é uma coisa que é meio nova, que eu já ouvi falar mais ou menos em torno de uns 5 anos, 5, 6 anos, que foi declarada publicamente, pelo que eu vi, pelo que eu li. Se é mais antigo, isso eu não sei, eu não posso dizer. Mas uma coisa é que quando chega, tem esse trio, digamos assim. Eu já vi relatos no YouTube de casais que fizeram esse tipo de relação, que não aguentou, se separou, largou. Até porque então não dava mais para dividir a mulher, no caso, ou a pessoa não conseguia mais dividir o homem ou a mulher, no caso, com o outro. E isso faz muito mal, e fez muito mal, no caso. Tem outras também. É exatamente isso que eu falo, as relações em relação às relações humanas. Essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês terminarem uma relação,
pesem primeiro, mediram, contaram, tentaram, não dá certo. Ok, termina. Fecha o livro. Fecha um capítulo para depois abrir outro. E exatamente isso que eu percebo, entendeu? Eu sou divorciada, isso todo mundo sabe. Aconteceu isso comigo, eu fechei um capítulo para abrir outro. E é exatamente isso que aconteceu. Muitas pessoas não entendem isso, pensam que estão acostumadas que as chefes elas têm que ter alguém paralelo para ter aquele kick, entendeu? Para chegar a continuar e tudo mais. Não são todas assim, eu não sou assim. E é exatamente isso que eu falo. É exatamente essa instabilidade emocional, essa instabilidade conjugal dessa mulher que ela se torna a número 2, ou o homem que se torna o número 2, no final ele se fere no coração porque, na realidade, o cara só queria vir um momento. E se realmente tivesse interesse, ele deveria ter terminado com a primeira para começar, então, com a segunda. Então é isso, gente. Infelizmente é assim que eu percebo. Aqui na Suíça é assim. Eu espero que melhorem com o tempo, mas aqui o índice de divórcio a cada 2 casais é 1, e essa é uma razão porque que eu percebi que os homens, eles querem sempre, os homens ou as mulheres, eles querem achar alguém, no caso, um intermediário, no caso, uma transição, uma ponte, para depois chegarem a se divorciarem. E é uma situação muito chata que não tem futuro. Bom, essa é a minha opinião, isso foi o que eu vi, que eu percebi. E eu sou uma pessoa muito observadora, vocês sabem disso. E é exatamente isso que acontece. E todas essas pessoas também, e uma outra coisa que eu percebi também, essas pessoas que estão acostumadas a ser o número 2, no caso o amante, não ter nada em relação... No final, tem um momento que eles ficam de saco cheio e querem realmente ter uma relação estável. E muitas vezes fica difícil por ter tanta, no caso, tanta variedade de uma só vez. Fica difícil de ter a credibilidade dessa que quer realmente ser séria. Foi isso que eu percebi. Já me aconteceu isso, realmente. Já tive casas novas na minha vida, entendeu? Mesmo quando solteira. Até mesmo quando divorciado também já tive, entendeu? Claro, já tive um. Pois é. Mas exatamente isso. Quando se quer uma relação estável, correta, aí essa que é a séria não aceita. Fica difícil. Porque aí tá uma coisa que se chama confiança. Imagine você tá com alguém e você saber que está sendo dividindo com outras. Você não sabe quem são aquelas. Se elas têm AIDS, se elas têm doenças venéreas. Você não sabe disso. Então é um risco. Se torna um parceiro de risco. Por isso que muitas vezes, quando eu tenho mesmo uma relação, eu fico com a pessoa, eu me concentro em uma. Eu não me concentro em vários homens. Se eu estou com um, eu me concentro em um. Eu quero que dê certo para um. Se eu vi que não dê certo, chega, termina a relação e a vida continua. E é assim que eu penso. Sempre pensei assim dessa maneira. E mesmo quando eu descobria se tinha alguém paralelo, era uma razão de eu romper, porque é exatamente isso. Olha o risco daí das doenças venéreas, das doenças sexualmente transmissíveis. Olha aí também o risco em relação ao coração, porque isso faz mal. Isso faz mal a todos, isso não é uma coisa muito legal. Imagine se você faz isso, você tem uma outra pessoa, você se divide entre 2 pessoas, aí você se coloca no lugar daquela que está sendo traída ou daquela que está sendo dividida, aí fica pensando assim, poxa aí,
Eu acho que não é uma coisa nada legal. Não é legal, elas não estão se sentindo bem de eu fazer dessa maneira. Para quem tá passando por isso, deixo pensar. Pensa. Pensa direitinho. Pensa direitinho. Pensa. Ok? Essa é a minha mensagem para vocês. Deixo vocês até a próxima, tá? Hoje estou bem, como se diz, bem locker, entendeu? De jeans, assim, entendeu? Tô bem, tumble style, se vocês quiserem ver, entendeu? Com jeans, assim, blusa, camiseta, olha, bem tranquilo. Isso aí é o estilo tumble, que é o estilo mais simples que se tem, entendeu? T-shirt e jeans e tudo mais. Ok? Deixo vocês aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Firma G. Schmidt, que fica em Niederwangen. E lá você também pode receber também consultação de moda e também compras que vocês também podem fazer, assim como organização, seja da sua casa, seja do seu escritório, seja da sua cave. É só chamar, é só ligar 079 615 39 93 ou então 079 843 3054. Até a próxima. Tchau!